Fala aí, galera, tranquilidade. Sou matemático Luciano, dando prosseguimento ao tópico de progressões aritméticas PA. Vamos agora analisar um problema com 3 números em progressão aritmética. Então, supondo que 3 números estejam em progressão aritmética. Então, um número, outro número, outro número. Aí, vamos aplicar 2 condições. A soma entre esses 3 números é 15. Então, a soma 15. E o produto entre eles é igual a 80. Então, determinar esses 3 números, dadas essas condições. Então, novamente, esse problema vai envolver 3 números em PA, 3 números em progressão aritmética. E 2 condições foram dadas. Então, primeira condição, a soma entre esses 3 números é igual a 15. E a segunda condição, o produto entre esses 3 números é 80. Então, que números seriam esses? Quem é esse número? Quem é esse número? E quem é esse número? Então, esse tipo de problema, se a gente escrever com A1, A2, A3, não vai ficar muito interessante, né? A gente descobrir quem são os valores que estão sendo investigados no nosso problema. Então, como a gente sabe que a razão é um valor fixo que faz com que seus termos aumentem de valor caso seja uma PA crescente ou diminuam de valor caso seja uma PA decrescente, então o bizu para esse tipo de questão, você vai estipular um valor central aqui, um valor intermediário. Nesse caso aqui, o termo central x é o termo desses 3 números, chama de x, vai ser um número qualquer. Agora, repara que independente da PA ser crescente ou decrescente, né? Então, você já tem como, de acordo com a razão, saber quem é o termo anterior e posterior. Então, uma razão R qualquer, né? Então, esse termo que vem antes será chamado de x menos R. E o termo que vem após, x mais R. Então, visualizem para vocês. Então, quando você tem 3 números em PA, 3 números em progressão aritmética, e daí 2 condições são impostas. Nesse caso aqui, falou que a soma entre eles é um determinado valor e o produto é outro valor. Então, o esquema sempre vai ser esse. Chama o segundo termo, o termo central aqui nesse caso, de x. O primeiro termo, x menos r. E o termo que vem após o x, x mais r. Então, sempre utiliza essa relação. Quando 3 números estão em PA, e a partir daí vocês têm 2 condições. Soma, produto, por exemplo. Mas, dependendo dos termos, com 3, 4, aí pode vir também soma, produto, soma de quadrados, então vai depender muito de situação para situação. Então, 3 números em PA, dado soma, dado produto, determinar os números. Então, primeiro, vamos utilizar a soma. Lembrando o seguinte, primeiro termo, então, x menos r, segundo termo, x, terceiro termo, x mais r. R é a razão. Então, primeira condição, vamos aplicar a soma igual a 15. Então, quem são esses termos? Então, vamos somar. X menos R mais x mais R, está falando que a soma entre eles 3 é igual a 15. Olha o que acontece. Repara que menos R e mais R se anulam. É proposital, para poder realmente facilitar os nossos cálculos. Daí temos x mais x igual a 15. Então, x
mais x igual a 15. X mais x, 3x igual a 15. Então, x igual a 15 dividido por 3. Temos então x igual a 5. Então, esse valor x que foi descoberto após aplicar a primeira condição, a gente vai substituir lá na configuração inicial dos números impostos. Nós chamamos os três números de x menos r, x e x mais r. Então, agora, no lugar do x, vou substituir o valor 5. Tá? Então, no lugar do x, agora será 5. Então, na realidade, o primeiro termo passa a ser 5 menos r. O segundo termo passa a ser 5, já que é só x. E o terceiro passa a ser 5 mais r. Então, repara que o segundo termo já é 5. Repara que esse termo aqui não depende de r. A gente nem colocou dependendo de r. Então, para poder facilitar os cálculos. Então, primeiro passo. Escrever três números em PA, dando duas condições. Aqui, as nossas condições foram soma e produto. Então, primeiro resolvi atribuir a soma. Mas lembrando que você chama o termo central de x, o primeiro termo que vem antes, x menos r, e o que vem após, x mais r. Esse aí vai ser o bizu para esse tipo de situação problema. Agora, depois de aplicar a soma, achamos o valor x igual a 5. A gente fez aqui o passo a passo. Então, segundo passo, substituir o valor do x. Então, 5 menos r, 5 e 5 mais r, respectivamente, são os três termos aí dessa progressão aritmética. Então, vou apagar aqui para a gente poder aplicar a segunda condição. Na dúvida, vai retrocedendo, vai voltando um pouquinho o vídeo, que está bem explicadinho, bem passo a passo. Então, agora, os nossos números são 5 menos r, 5 mais r. Agora, aplicar a segunda condição. Então, a informação inicial foi falado que a soma entre os três números em PA é 15 e o produto é 80. A primeira condição já foi imposta, já foi aplicada, já achamos o valor x igual a 5. Agora, aplicar a segunda condição. Então, o produto entre esses três números em PA é 80. Então, primeiro número em PA. 5 menos r é o primeiro número, vezes o segundo número, 5, vezes o terceiro número, 5, mais r, igual a 80. Está falando que o produto entre eles é igual a 80. Repara que aqui é um binômio, aqui também é um binômio, aqui é um número. Vou fazer esse número vir para cá. Como é um produto de três valores, esse 5 que está multiplicando, esses dois binômios, vem para cá sendo dividido. Vamos fazer com calma. Então, temos 5 menos r, vezes 5 mais r, igual a 80 dividido por esse 5. Novamente, então, agora, nesse caso aqui, olha o que sobrou. Então, 80 dividido por 5, a gente vai calcular já. Repara que 5 menos r vezes 5 mais r, em produtos notáveis, é o produto da soma pela diferença de dois termos. Aqui, no caso, é o produto da diferença pela soma. Tanto faz. Por quê? Os dois termos aqui, ó, o que vem antes do sinal é 5, o que vem após o sinal, envolvendo mais ou menos, é o r. Né? Então, 5 e r estão simultaneamente aqui, subtraindo e somando. É um produto da soma pela diferença. Então, nesse caso, o produto notável diz o seguinte, que
o produto da soma pela diferença de dois termos é dado pelo quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Então, o primeiro termo é 5. Então, olha, 5 ao quadrado menos o quadrado do segundo termo, que é R ao quadrado. Tudo isso igual. Agora aqui, 80 dividido por 5, 16. Desenvolvendo esse quadrado. 5 ao quadrado é 25. 25 menos R ao quadrado igual a 16. Então, menos R ao quadrado igual a 16 menos 25. Menos R ao quadrado igual a menos 9. 16 menos 25 é igual a menos 9. Vou multiplicar aqui por menos 1. Ao multiplicar uma igualdade por menos 1, significa trocar os sinais de ambos os membros. Menos R ao quadrado passa a ser R ao quadrado. Igual menos 9, simétrico, 9. Então, R ao quadrado igual a 9. Então, R é igual a mais ou menos raiz quadrada de 9. R é igual a mais ou menos raiz quadrada de 9 é 3. Então, esse mais ou menos significa que vai admitir essas duas soluções para a razão. Então, temos R', primeira razão, 3, um valor positivo, ou R duas linhas igual a menos 3, a razão negativa. Então, através desses cálculos aqui, a gente chegou a R, 3R menos 3. Então, vou precisar apagar novamente aqui para a gente dar continuidade e finalizar essa questão, para a gente saber quem são esses três números. Na dúvida, vamos retrocedendo o vídeo, que vai ficar tranquilo do mesmo jeito. Então, vamos lá. Então, os três números em PA são 5 menos R, 5, 5 mais R. Mas sendo que, olha os dois sinais aqui da progressão aritmética dessa razão. Uma é positiva, a outra é negativa. A gente já viu lá no primeiro vídeo desse tópico que quando a razão é positiva, a PA é crescente. E quando a razão é negativa, a PA é decrescente. Mas em nenhum momento, ao enunciar a questão, foi especificada que a PA é crescente ou decrescente. Então, nesse caso, vamos ter que trabalhar com essas duas razões, fazer duas situações. Vamos achar três números em PA crescente e a outra situação, o outro cenário, são os três números em PA decrescente. Então, primeiro, para R igual a 3. Primeiro, para R igual a 3. Aí eu vou ter 5 menos R, que é 3. 5 mais R, que é 3. Então, nesse caso, temos, na primeira situação, no primeiro cenário, 2. 5 menos 3 é 2. 5 mais 3, 8. Então, a primeira situação é essa. Segundo cenário, R igual a menos 3. Ao substituir os valores R menos 3, na crescente foi 2, 5, 8. Na decrescente é só 8, 5, 2. Então é só 2, 5, 8. Pensa que você foi da esquerda para a direita. E para R menos 3, vamos da direita para a esquerda. Então, na realidade, 8, 5, 2. Tá? Aí, se você quiser substituir também, deixa eu apagar aqui para a gente poder fazer a substituição e fazer essa comprovação. Então, vou apagar aqui.
Então, para R igual a menos 3. Então, para R igual a menos 3, só para a gente poder fazer o cálculo. Então, 5 menos R, entre parênteses, menos 3. 5, que é o segundo termo, e 5 mais R, que é menos 3. Aí vai ficar 5 menos menos 3 mais 3, 5, e 5 mais menos 3, menos 3. 5 mais 3, 8. 5, 2. Então, só para a gente poder provar essa resposta. Tá? Então, quando vocês têm que trabalhar questões envolvendo 3 números IPA, dando 2 condições sobre o produto que foi no nosso exemplo aqui. Então, primeiro passo, atribuir os valores desses 3 números no termo central. O segundo termo, nesse caso aqui, já que são 3 termos. De x, o anterior, x menos r, x mais r, o terceiro. Aplica a soma, vocês vão achar o valor de x. Nesse caso aqui, a gente achou x igual a 5. Substitui. Então, o x menos r ficou 5 menos r. X, 5. X mais r, 5 mais r. Aplicamos produto. Multiplicamos os 3 valores. Caiu numa equação incompleta do segundo grau, que foi o r ao quadrado igual a 9. R igual a mais ou menos raiz quadrada de 9, mais ou menos 3. Então, nesse caso, não foi estipulado lá no início se essa PA é crescente ou decrescente. Por isso que a gente teve que trabalhar com os 2 cenários aqui, com R3, com R menos 3. Crescente e decrescente. Agora, se lá no início tivesse sido falado, a PA é crescente, então nesse caso, o R3 seria a nossa razão, o R menos 3 seria descartado. Se tivesse sido estipulado que essa PA é decrescente, então a nossa razão negativa que seria a aceita e a razão positiva seria a descartada. Mas nesse caso, como nada foi falado, se a PA era crescente ou decrescente, então tivemos que trabalhar com os 2 cenários para poder escrever essa PA. Tá? Os números em si são 2, 5 e 8, mas sendo que numa PA crescente, 2, 5, 8. Na decrescente, 8, 5, 2. Tá bom? Então, a gente volta em outros vídeos com outros tipos de situação problema. Tá? Então, muito obrigado pela oportunidade. Foi.